Olá, querido pastor Theo. Tudo bem, Tudo bem? pastor Davi? Tudo e você, meu querido? Você tá bom? A Júnia? Tá bem? Os Tudo bem, graças filhos? a Deus. Poxa, Tão Theo, bem, graças a Deus. que honra, que prazer ter você aqui comigo, Não, viu? Com a prazer é gente. meu. Ah, que é Prazer isso? é meu. Eu sei que você está com a sua. Eu tenho acompanhado você aí, as suas lives, e eu tenho certeza que você está sendo muito requisitado nesses dias aí. E obrigado, viu, por você ceder Que isso? um pouquinho do seu tempo para nós aí, para nos abençoar. Theo, deixa eu Não, começar. prazer. Queria pedir para você. Eu conheço você há muito tempo. Eu conheci você quando você era bem pequenininho, né? Eu sei. E a sua mãe, a pastora Sara, muito amiga dos meus pais. Estava Sim, acompanhando aqui a tua sim, conversa também com o Samuel semana passada, lá de Araçatuba, meu irmão. E sim. a tua mãe sempre foi uma pessoa muito especial. Inclusive, a Mônica, minha esposa, ela se converteu, Theo. Acho que eu falei com você aqui em Londrina, quando você esteve aqui no Geração. A Mônica, minha esposa, quando tinha lá para os seus 14, 15 anos, fazia parte de um grupo carismático da Igreja Católica em Tatuí, com uma senhora Uau. chamada Aline, e a sua mãe Sim, Aline dava Mata, sim. cobertura, sua mãe acompanhava, discipulava a Aline, e a minha esposa se converteu nesse movimento aí. Tua mãe tem muito a ver Que com a conversão. demais. Ô Theo, queria pedir para você se Que apresentar aí demais. para quem não te conhece. Bom, difícil alguém não te conhecer Sim. que está aí com a gente, mas fala um pouquinho de Não, que vocês isso. aí. Tá. Bom, meu nome é Theo Hayashi e a gente tá aqui em São Paulo, né? Eu sou natural aqui de São Paulo. Eu sou hoje, junto com minha esposa Júnia, nós pastoreamos a igreja Zion. Nós recentemente mudamos o nome de Monte Sião para Zion. E é uma igreja que minha mãe plantou lá atrás, no final da década de 70. Passou por muita coisa a igreja, muitos moveres, coisas incríveis, desafios também, porque todo Sim. ministério passa por desafio. Eu cresci na igreja, eu sou de família japonesa, eu sei que aí em Londrina tem uma Muito. colônia bem forte de japoneses. Meu avô, Isso. ele veio como missionário para plantar a Rapaz, igreja no uau, meio dos japoneses. uau, E ele plantou a vida inteira igrejas nipo-brasileiras da Metodista Livre. A minha uau. mãe, ela cresceu nesse contexto de igreja, e em determinado momento foi para fazer o mestrado dela nos Estados Unidos, no meio de um negócio, de um mover que o pessoal chama de Jesus People Movement, né? Década de 70, início de 70, Uau, final de uau. 60, início de 70, teve experiência do batismo do Espírito Santo, o que foi uma coisa incrível, mas instalou uma crise lá em casa, porque daí é, é um mover contra aquilo que o meu avô promovia, né? Meu Certo, avô, certo. reconhecendo que era de Deus, falou: Olha, eu não vou sair da denominação, mas vocês precisam sair. Falando para minha Sim. mãe e para alguns irmãos que estavam junto com minha mãe. E minha mãe começou a obra hoje, que é a Monte Sião, que se tornou Zion. Uau. E eu cresci nesse contexto, avivado, por isso que as nossas famílias também se conhecem. É verdade, Eu verdade. me lembro desde pequeno, reuniões com o pastor Tomás, pastor Sim, Miguel, sim, me sim, sim. lembro desde Sim, pequeno. sim. Obviamente, pastor Jack Schisler foi uma grande influência Uau. para nós, Sim, foi como sim, um sim. pastor para nossa família. E eu pensava, vi isso, os bastidores de igreja, pensei, eu nunca vou me envolver com igreja. Acabei também saindo para estudar fora, pensando que eu nunca mais voltaria ao Brasil e iria viver o sonho americano, ficaria por lá mesmo, estudaria, me formaria, faria meu dinheiro e ficaria por lá minha vida confortável. Mas Deus me pegou de um jeito lá que eu acabei largando tudo, indo para fazer missões com o Jocum, Uau. e depois de um tempo com o Jocum, acabei entrando no ministério nos Estados Unidos, numa Hum. igreja afro-americana, uma igreja de negros em North Carolina. Fui lá por conta do pastor sênior, que é o meu pastor, Dr. Kingsley Fletcher, me mentorou. Por 5 anos viajei o mundo carregando a mala para ele, servindo esse homem de Eita, que Deus. Foi legal. Que a melhor benção. escola que eu pude ter, foi essa. Uau, Theo, que lindo. E depois eu senti de Deus.
o Senhor falando. Ele queria que eu assumisse a igreja lá, né? E o Senhor deixou muito claro, eu quero que você volte ao Brasil. Foi até um pouquinho difícil ele entender, mais tarde ele entendeu, porque ele tinha investido muito em mim. Ele tinha investido com a meta que eu fosse assumir a igreja. Quando eu falei, não, eu tenho que voltar ao Brasil, o Senhor falou comigo. Foi uma coisa que até foi difícil para mim, foi difícil para ele. Mas a gente começou o Dunamis há 12 anos atrás. Em 2008 eu voltei ao Brasil para começar o Dunamis. E começamos na Universidade Mackenzie como um movimento para-eclesiástico. Ainda é um movimento para-eclesiástico. Começamos no Mackenzie com a nossa primeira universidade, instalamos lá um ministério para universitários. É muito, eu diria, avivado em sua própria natureza, mas valorizamos também muito o ensino da palavra. E a gente começou a ver o sobrenatural sendo ativado no meio dos universitários, pessoas sendo curadas no meio da faculdade, o profético fluindo. Aquilo, essa coisa do sobrenatural foi atraindo jovens e começou um movimento assim de embalo. Hoje nós estamos em mais de 400 universidades no Brasil. E a gente começa a ver esse DNA do sobrenatural nas universidades. Hoje eu vejo as universidades do Brasil como um campo missionário, um dos mais necessitados, né? A universidade brasileira, a gente, de cada 10 universitários evangélicos, 7 perdem a fé na universidade. Então, é um lugar que a gente está perdendo muito jovem. E eu acho que a gente não só perde jovem, mas a gente também está deixando muitos jovens sendo doutrinados por uma ideologia anticristã que eles não pensam que é anticristã. A ideologia da esquerda, esse marxismo cultural, é uma coisa que eu vejo assim. Eu canso de ver jovens que são sinceros na busca por Deus, se consagrando, buscando a palavra, mas ao mesmo tempo a cabeça está formatada com uma ideologia liberal, anticristã, de humanismo, que abre espaço para um marxismo cultural. Então, a gente começou a entender, a gente tem que também trazer esse discipulado ao âmbito de cosmovisão bíblica. Né? Sim. Penso que a gente está hoje vendo esse mover de Deus no meio dos jovens, só que para isso se tornar sustentável, ele precisa ser algo que tenha uma cosmovisão bíblica. O jovem precisa entrar na palavra, voltar à palavra, né? Eu sou totalmente do poder, eu amo, eu brinco, eu amo os charamanaias, né? Eu amo essa parada, mas o que vai fazer isso ser sustentável é a Bíblia, né? E só para concluir, fiquei fazendo Dunamis e congregando na minha igreja, a igreja da minha infância, da minha adolescência. Voltei ao Brasil, vou lá, pego o culto de domingo, participo, sirvo. E de repente começou um movimento lá de, Theo, por que você não assume os jovens aqui? Eu falei, eu posso, estou envolvido no Dunamis, mas eu assumo os jovens. Assumi os jovens. E daí, de repente, Theo, você quer, o pastor Jack Schindler acha que você tem que ser ordenado pastor. Eu não queria ser pastor. Você tinha quantos anos? Quantos anos, Theo? Desculpe, você tinha quando... 28. Pastor... 28, tá. Eu fui ordenado a pastor com 28. 28. E eu pensei, bom, eu meio que relutei um pouco isso, para falar a verdade. Porque para mim, eu tive muito trauma com a igreja. Né? Então, eu fui o privilegiado de ver os bastidores de igreja, como filho de pastor. Eu também sei o que é isso. Exato. Então eu falei, cara... Para mim, a coisa do que eu vivi na Jocum, que eu também hoje, com a minha pouca experiência, eu consigo também ter um discernimento. Mas hoje, na época, eu falava assim, isso aqui que é cristianismo. Isso aqui é viver a grande comissão, sem placa, sem aquela política de igreja. Hoje eu vejo que não é nem tanto para cá, nem tanto para lá. Né? Ótimo. Tem algo que a igreja local carrega, que Deus falou, a igreja local vai ser minha embaixada, e não tem como. E eu entendo que a igreja local, nós somos a igreja de Cristo. Mas eu vi que tinha muita dessa postura por conta de machucaduras minhas. Traumas que eu vivi crescendo como filho de pastor, vendo os bastidores.
Então, quando veio isso, minha mãe me chamou e falou, ó, o pastor Jack Fisler falou que você precisa ser ordenado, tal, tal, tal. Eu falei, mãe, eu não quero ser pastor. Me deixa aqui no meu canto, eu vou fazer a obra como um missionário, já estou nas universidades, estamos fazendo os estudos bíblicos, estamos com os cultos, vamos começar uma conferência agora. É o início do Dunamis. Eu falava, me deixa quieto. Sim, E o sim. Espírito Santo começou a falar, não, trazer convicção. Então eu fui ordenado pastor, pastoreei os jovens na Monte Sião. Depois de 4 anos, daí eu já namorando e praticamente noivo da Júnia. A Júnia eu conheci na igreja, ela veio para nossa igreja, teve um encontro com o Espírito Santo lá. Ela cresceu em igreja já, mas Sim, ela foi sim. batizada no Espírito Santo com a gente. E aquilo transformou a vida dela. E eu já no relacionamento com ela, o conselho da igreja falou, olha, a gente tem orado, tua mãe pensa que a direção é que você venha assumir a igreja. Daí eu falei, não, agora não. Falei, já foi demais eu ser ordenado pastor, agora assumir a igreja, não. Sim. E eu falei, eu vou orar. E eu orei, Deus, se o Senhor realmente tem isso para mim, eu queria que o Senhor pusesse uma paixão por igreja, porque eu vou ser bem sincero. E eu tô falando de 2012, pastor Davi. Eu Sim, sim, não sim. tinha essa coisa de paixão pela igreja local. Eu não tinha. Ah, Eu tinha um entendimento do valor da igreja local. Eu tinha entendimento que era correto nós não permitimos os jovens envolvidos com Dunamis serem jovens desigrejados. Então a gente sempre fala, ó, certo. você tem que se submeter a um pastor, você tem que se submeter à igreja. Só que o meu coração, eu Sim, vou ser bem sim. sério, eu tava assim, cara, mas eu também entendo porque esse menino aí não tá em nenhuma igreja. É difícil, tá em igreja. No meu coração, eu não falava isso pra eles, mas Claro, eu claro, pensava claro. isso. Mas Deus começou a fazer uma obra na minha vida, começou a transformar, eu comecei a me apaixonar pela igreja, eu Sim, comecei a ler a palavra e até peguei meus livros de seminário que estavam lá na estante, lá depois que eu me formei não abria mais. Vamos ver o que é eclesiologia. Eu comecei sim, a olhar com outras lentes, eu falei, uau, o Senhor sim, escolheu a igreja para ser a esperança dessa terra. E eu sim. comecei a ter uma transformação e conversando também na época com a Júnia, falei, ó, a gente vai se casar e a gente vai assumir a igreja. Sim. É isso mesmo que Deus tem? Ela falou assim, não, é isso que Deus tem para mim também. Então a gente se casou e depois eu fui para um sabático nesse período, logo no nosso primeiro ano de casamento. Quando eu voltei, nós já fizemos a transição. E eu tô Hum, hoje como o líder sênior da Zion, da Monte sim. Sião, agora a Zion. Vai dar agora em setembro desse ano 7 anos. 7 anos. Seria o nosso Uau. primeiro ciclo de 7 anos. E Sim. as pessoas perguntam, Theo, o que você mais gosta? A Zion ou o Dunamis? Eu falo, literalmente, eu fico pensando, quando eu perguntava para minha mãe, mãe, quem que você gosta mais, de mim ou da minha irmã? E minha mãe Puxa, falava, dos dois. dos dois, é isso mesmo, é isso mesmo. Falei, mas quem Ótimo. que você gosta um pouquinho mais, mãe? Ela, igualzinho dos dois. Isso, isso, isso. É o sentimento que eu tenho hoje. Sim. Theo, daqui a pouquinho eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tensão interessante e boa É, que existe entre movimentos para-eclesiásticos e a igreja local. Mas sim. antes eu queria voltar num ponto importante. Você citou aqui o pastor Jack Schiller. Sim. Interessante, quando eu namorava a Mônica, está Aham. fazendo, ó, nós casamos, está fazendo 35 anos esse ano, vai fazer 35 anos em dezembro. Um Parabéns, pouquinho, uau. um pouquinho antes da gente casar, a gente era noivo, o Jack Silva veio ministrar aqui em Londrina. E Ah, nós morávamos em Curitiba, servíamos lá na sim, igreja do pastor do Miguel Piper, né, do Tomás estava lá sim, junto. E eu me lembro, nesse evento, a gente estava dentro do carro do meu pai, eu, a Mônica e o pastor Jack Silver. E ele sim. nos disse assim, ele falou, olha, vocês têm um chamado de Deus sobre a vida de vocês, mas vocês têm dois caminhos. Ele deu uma palavra profética para nós. Vocês têm dois caminhos para escolher. Tem um caminho que é um caminho mais rápido, é um atalho. E vocês vão até conseguir chegar em algum lugar e conquistar muita coisa. Mas tem um caminho mais longo, e esse é o caminho mais difícil. Mas eu estou dizendo Hum, para vocês que esse é o caminho que vocês precisam escolher. Esse é o caminho uau. de uma vida toda, de uma jornada que vai durar toda a vida de vocês e que tem a ver com o processo de Deus na vida de vocês. Cara, eu nunca esqueci dessa palavra. Nós nunca esquecemos. Foi um conselho meio que Uau. profético que ele nos deu.
E você estava citando o pastor Jack Schiller. A gente vê hoje o que Deus está fazendo na sua vida, como Deus tem levantado você, sua esposa. Mas você comentou agora há pouco que você estava servindo o homem de Deus lá atrás, você estava carregando a Sim, mala do seu mentor. E hoje, eu é. queria que você falasse um pouquinho sobre isso até hoje. Essa geração tem um pouco de dificuldade, é uma geração que quer as coisas rápido demais, porque tudo está Sim, acontecendo tão rápido. E é. não, é uma geração que tem dificuldade em valorizar o processo. Bom, fala um pouquinho sobre Sim. isso. Inclusive, eu queria que você, se você pudesse falar como foi esse processo da transição ministerial aí na igreja, porque foi um processo na Sim, tua vida também, né? sim, foi. Ah, pastor, é bem. Eu acho que tem muito a ver com a época que a gente vive, né? Nós estamos Sim, vivendo uma época onde tudo tá tão rápido, né? Então, sim, sim, eu sim. estava lendo um artigo recentemente, eles estavam falando sobre as gerações, né? Que normalmente você tem os baby boomers, né? Que os sociólogos Sim, falavam, o pessoal pós-guerra de Vietnã, daí você tem o pessoal que é a geração X, depois você tem os millennials, e eles estão falando, cara, antigamente você tinha os espaços entre as gerações ah, talvez de 20 anos, talvez de 30 anos, e esse espaço está se encurtando. E eles estavam falando hoje que a cada 8 anos agora, tipo, dos millennials para a geração Z, já mudou. Então, sim. eu vejo hoje, assim, nitidamente, a gente vai agora entrar, ainda nesse mês, agora a gente vai fazer 12 anos de Dunamis, 12 anos. 12 anos. É, o universitário que a gente alcançava em 2008 é totalmente Totalmente diferente diferente. do Uau, universitário de 2020, uau. né? Então, Então, em tão pouco é, tempo, né? Em tão pouco muito tempo. pouco tempo, as coisas estão muito aceleradas. Tem a questão da globalização, tem a questão da internet, tem a questão de hoje o mundo ele ficou menor, né? Em termos Sim. das distâncias. Então, é uma geração muito essa coisa da diversidade. Então, eu fico vendo assim que a gente está aberto a uma série de coisas. Hoje, assim, antigamente a gente falava sobre a pessoa ir para a igreja e o pastor conseguia, a pessoa escutava um púlpito só, né? Eu lembro quando eu Exatamente. cheguei aqui em São Paulo, em 2008, a nossa igreja está aqui no bairro do Morumbi e tem uma outra igreja que é muito conhecida, que é a Igreja Batista do Morumbi. Sim. E é uma igreja que tem uma linha teológica um pouco diferente da gente. A igreja de lá é uma bênção, mas é uma igreja mais com um viés mais tradicional e a Sim. gente um viés mais avivado. A nossa igreja, na época que eu cheguei aqui, era um décimo do que aquela igreja era naquela época, né? Sim. Sim. Mas os jovens começaram a vir. E quando eu comecei a ver alguns jovens aparecendo nos nossos cultos de jovens, imediatamente eu liguei para o pastor de jovens lá, que já é um amigo meu. Sim. Eu Sim. falei, pastor, vamos sair para tomar um café? Tem uma padaria aqui no Morumbi que todo mundo vai para lá. Eu falei, vamos para aquela padaria lá, eu queria tomar um café contigo. Eu sentei com ele, isso aí em 2000 e final de 2008, 2009. Eu sentei com ele e falei assim, pastor, é o seguinte, estou te chamando aqui, a gente é amigo já de tempos. Sim. Só que eu preciso ser sincero, eu estou vendo pessoas da tua igreja lá nos nossos cultos, eu queria ser só ético contigo, só para te avisar, eu não estou chamando ninguém, eles estão aparecendo, eu sei que nossas linhas teológicas são diferentes, a gente já tem uma amizade centrada naquilo que a gente tem em comum, mas eu quero ser transparente contigo. Eu tive uma lição de humildade aquele dia que eu recebi dele, que assim, para mim me marcou. Até hoje eu falo disso. Hum. Já faz 10, 12 anos, 11 anos, eu nunca esqueço. Ele falou assim, Theo, primeiro ponto, cara, eu não sou dono das minhas ovelhas. Uau. As ovelhas pertencem a Deus. Então eu não vou ficar controlando as minhas ovelhas. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele falou assim, existe um negócio chamado YouTube. Isso aí, ó, 11 anos atrás. E ele Uau. já estava com essa visão. Ele falou Verdade. assim, existe uma coisa chamada YouTube. Ele falou assim, eu não estou pastoreando os idosos da minha igreja, eu estou pastoreando os jovens da minha igreja. Sim. Se eu estou pastoreando jovem, e pastor de jovem que não entende o mundo de jovem, é um pastor que não tem efetividade, vai ser desatualizado, se é que já não percebeu que já está desatualizado. Hum. Então, eu sei que os dias aonde a ovelha escuta só um púlpito, já acabou. Eu Sim. tenho que entender. E na época era tipo aquele momento que o Lucinho Barreto também estava bombando. E ele Sim. falava assim Sim. para mim: eu tenho que entender que o meu jovem está me escutando, mas ele está escutando o Lucinho Barreto também, que é batista, mas ele é batista renovado. Então, eu Sim. sou um pastor batista, eu tô pregando para ele aqui no físico, só que ele está escutando alguém
que é o Batista Renovado pregando na internet. E se ele vai escutar você também, eu falo assim, cara, eu tenho que entender que é uma outra geração. E eu fiquei falando, uau, cara, que visão, que humildade, aquilo me marcou. Então, eu penso que, assim, naquele dia ou naquela época, eu falei, Deus, eu não vou ficar construindo um rebanho ou um ministério pondo uma cerca. Né? Eu tive um mentor meu que ele lá da Bethel Church, um dos pastores lá da Bethel Church, uma vez ele me fez uma pergunta. Ele falou assim, Theo, como que você quer construir um ministério? Cavando poços ou construindo cercas? Eu falei, não estou entendendo a pergunta. Ele falou, você pode construir uma cerca. Isso, quando você constrói uma cerca, você mantém todas as suas ovelhas lá dentro, porque você tem um limite, você tem Um uma limite, fronteira sim. que é uma cerca que limita eles. Ou você pode cavar um poço e ter a água mais fresca e você vai ter, então, pessoas fazendo fila para beber dessa água que você está pagando preço para tirar Uau. lá da Amém. profundidade. E naquele dia eu Amém. falei, Deus, eu quero construir, não com cercas, eu quero construir cavando poços profundos. Uau. E escutando aquele pastor, me marcou muito. Mas por que eu estou falando isso? Porque foi diferente de como eu cresci como um adolescente na igreja. Sim. Quando eu cresci como um adolescente na igreja, uma das coisas que a gente tinha, eu vou até um pouco meio que revelar até minha época aqui com isso, vou me denunciando, mas uma das coisas que a gente tinha lá era, tipo, fazer esquete. A galera gostava de fazer esquete. Sim. Então pegava uma passagem da Bíblia e fazia uma Sim. esquete de 15 minutos antes da pregação. Só que aquela esquete era, tipo, era um entretenimento que a gente tinha. Sim. Tipo, eu gostava de fazer piada, tal, falando, pô, eu quero ser parte da equipe da sketch. E com tudo isso, ele falava assim pra gente, vocês que querem fazer sketch, vocês que querem tocar na banda, que tá escalado pra tocar na banda, porque o negócio era tipo, caraca, é a banda, era aquela época de bandas, e eu falei, se vocês querem fazer isso, vocês vão chegar antes, vocês vão varrer o pátio, vão limpar o banheiro, vocês vão ajudar a desempilhar as cadeiras, vão alinhar, vão ajudar a passar o som, a montar o som. E então a gente foi criado sem perceber com Ah, uma coisa que na época era vamos pagar o preço, sim. mas ou vamos ter um coração de servo. Mas querendo ou não, estava sendo incutido na gente boa mordomia. Se você Sim. consegue ser fiel com uma vassoura, eu vou te dar o Ah, microfone. Se ótimo. você consegue ser fiel lavando aí a louça no final de um jantar da igreja, ou se você consegue ser fiel servindo aqui, limpando o banheiro, você pode pegar aqui para tocar, a tua banda vai ser escalada para tocar. Sim. Hoje em dia, você não tem mais esse recurso. Sim. Então, Sim. hoje, o pastor de jovens, o cara fala, ó, eu quero que você sirva. Ele fala, servir para quê? Não, para você ter a recompensa de você ter essa plataforma, porque eu creio que Deus te chamou para isso, mas é um processo. Ele falou assim, para que eu vou ter a tua plataforma? Meu canal de YouTube alcança 4 vezes o que você alcança num culto. Para que eu vou querer tua plataforma? Então, É. a gente tem que entender que aquilo que a gente tinha de recurso para gerar mordomia, para gerar um coração de servo, para gerar aquela coisa, ser fiel no pouco para ser colocado sobre muito, a gente vai ter que remanejar aquilo. Então, Sim. eu Sim. vejo que hoje, assim, é uma geração que tem que se adequar. Porém, tem alguns princípios que são atemporais. Tem alguns Hum, princípios que nunca vão mudar. E tem coisa que eu estou vendo especialmente, que nem eu falo para as pessoas, às vezes a gente quer ser tão jovem, que nem, quando a gente começou o Dunamis, a gente hum, alcançava jovem porque a gente era jovem. sim. Então quer dizer, vocês alcançam jovem, a galera maneira. Pô, a gente é a galera maneira também, então, a gente alcança o nosso povo, ué. Sim. Sim. Agora, quando você começa a ser, que nem eu, casado, eu sou pai de dois, É outro o momento, menino né? tá na, É. o menino tá na universidade, ele fala assim, é legal que o Theo é um pai, que ele é um pastor, que Sim. ele é um marido, mas será que eu não quero andar com ele? Então, eu vou ter que fazer um extra esforço para ser relevante. Certo. Antigamente, a Certo. minha relevância era resultado de quem eu era. Sim. Hoje, a minha relevância vai ter que ser uma coisa intencional, Sim. pensada, estrategizada. Então, Uau. eu vejo que por conta disso, a gente está vendo assim, as pessoas estão falando, pô, Theo, mas o que você pensa da molecada que surge da noite pro dia?
deixa surgir da noite pro dia. Eu acho que tem muito a ver com aquele conselho de Gamaliel. Não vai lutar contra Sim. Deus, O mas tempo, o deixa tempo vai aí, mostrar. O tempo vai vai mostrar também. mostrar. Sim, sim, E exatamente. infelizmente, quer dizer, eu falo, cara, querendo ou não, 12 anos, eu sei que não é muita coisa. Eu olho pro ministério da minha mãe, eu vejo que não é muita coisa. Do meu avô, eu falo, 12 anos não é nada. Mas, em comparação às coisas que eu tenho visto, eu falo, 12 anos é alguma coisinha. Pô, Claro. vamos ser justos. E Bom, nesses 12 anos, pastor, Jesus ministrou em 3 anos e fez o que ele fez, né? exato, exatamente. E nesses 12 anos, o que eu vi de Ah, pessoas surgirem e indo embora, dos jovens, sim, meus sim, sim, contemporâneos, sim, 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 entendeu? sim, Então, quer dizer, eu vi muita gente, tipo, vai. sim, E eu vejo normalmente um espaço de 2 a 3 anos. Então certo. explode, pum, pico. Só E que aí? os que ficam é uma base sólida, é uma base Amém, sólida. amém, Então amém, eu acho Theo. a importância de você se esconder Sim, uau, e não ter pressa. não É ter jogar pressa. o jogo longo prazo. Eu acho que Amém. a dificuldade de uma geração ver o jogo longo prazo. Ô, Theo, deixa eu perguntar para você uma muito legal que você está falando. Olha, é isso que está acontecendo. Inclusive, é, essa situação que está acontecendo hoje, que o mundo está enfrentando, e vamos trazer para a Sim, questão para nós, igreja local, está fazendo com que os pastores repensem, não é? Eu acho que está ensinando muita coisa, e eu tenho certeza que a igreja nunca mais vai voltar a ser o que era. Nunca mais vai não voltar vai. para o patamar que estava. Não é verdade? O que você acha disso? Com- Eu acho, pastor, eu estou usando essa analogia toda vez que eu falo nessas lives. Eu me sinto como dentro da Arca de Noé. Sim, Eu creio que a gente está. É como se fosse a igreja junto com a família dentro da arca. E dentro da arca, a gente vai ter que lidar com as questões. Né? Então, quer dizer, marido e mulher vão ter que se encarar. Pai e filho vão ter sim, que se encarar. Quer sim, dizer, faz parte, você vai ter que resolver faz as parte. questões que muitas vezes você Sim, entrava no teu carro e ia embora. é Não, verdade. agora você tem que ficar aqui, vamos resolver esse É negócio. Então, verdade. isso é muito importante porque está fazendo a gente ser mais sólido, está Sim, consolidando raízes. Porque quando a gente sair, o Senhor falou muito comigo sobre isso. Quando Noé saiu daquela arca, ele saiu para um mundo totalmente diferente. A vegetação era diferente, a civilização que antes zombava ele não estava mais lá. Os uau, que lindo animais não exemplo. estavam para lá, eles estavam dentro com ele. E o Senhor Sim, começou a sim. falar comigo, a partir do dia que as portas da arca se abrem com a arca no Monte Ararat, é, Hum, tudo que surge depois de lá é resultado daquilo que foi feito ou que foi gerado dentro daquela arca. uau, Então, eu que tremendo. creio que a partir daquela arca, o Senhor está Hum, fazendo algo aqui que, quando abrirem essas portas dessa quarentena, dessa pandemia, a gente vai sim, começar a viver a igreja a partir daquilo que a gente está gerando dentro de casa. Né? Então, eu vejo assim: o mundo vai ser diferente. Eu não sei como que pessoas vão reagir a grandes ajuntamentos, eu não sei como sim, pessoas vão reagir, ou como que pessoas vão. Eu escutei um pastor falar uma coisa. É, a tecnologia ela era uma coisa que estava acoplada à igreja. Hoje, sim, a tecnologia se tornou central à igreja. E sim, ela é um sim. elemento central. E eu não penso que a tecnologia vai voltar a estar na margem novamente. Não, não vai. Também não penso, também não penso que a tecnologia consegue substituir o tete a tete. E eu acho que Exatamente. É, isso não vai ser substituído, mas a gente vai começar a enxergar como que a gente consegue viver como sociedade, tete a sim, tete. A gente carece, o ser humano carece do sim, sim, toque, sim, sim, carece desse contato humano, mas nós também estamos em 2020, a tecnologia está aqui. sim, Como que o ser humano tem que integrar a tecnologia na vida da igreja? sim. Então, assim, antigamente, o negócio lá da igreja deu certo a transmissão pela internet? Ah, não, hoje teve uma falhinha lá. Ah, então beleza. Agora não Nada dá para disso. fazer isso. Não, não, não. Você entende? Eu tô com o líder do diretor de mídia nosso aqui, está aqui do meu lado, o Gustavo. Eles, Ah, que... esses caras estão trabalhando, nunca trabalharam tanto quanto nesses dias. E olha, o É Theo, é verdade. uma coisa impressionante o alcance que nós estamos tendo, que a gente É, jamais teve. A gente já transmitia os nossos cultos, não é? Mas nunca sim, foi com sim. essa conotação. Porque é diferente você apenas transmitir um culto presencial, para quem está assistindo, e de você fazer um culto online, onde você
Primeiro, Totalmente diferente. a dinâmica do culto é diferente, o É. próprio roteiro do culto. E olha, nós temos aproximadamente, nós temos hoje 25, 26 igrejas conectadas, que caminham muito próximas com a gente. Igrejas, Uau. várias delas pequenas, que não tinham praticamente, absolutamente nada. Praticamente todas elas, Theo, estão se desdobrando, estão transmitindo o culto Uau. pelo Facebook, pelo Instagram, já abriram um canal no YouTube. É um negócio que. E esse é Que um coisa. fenômeno que está acontecendo na nossa nação, não é? É uma coisa É. impressionante, né? Tá nos empurrando a isso, né? Nos empurrando, nos empurrando. Querendo ou não, essa pandemia empurrou a igreja brasileira evangélica para dentro de uma relevância. É Isso. como se antigamente assim, eu não lembro, né? Mas eu sempre escuto. E quando eu tô com pessoas mais experientes do que eu no ministério, eu faço muita pergunta. E o pessoal, Ah, eu estava conversando com um pastor mais antigo, lá do Rio de Janeiro, ele falava assim para mim, Theo, quando começou o negócio da rádio, ah. Sim, sim, inclusive sim. foi alguém que conversou comigo sobre, eles eram parte de uma igreja do McAllister, que na época, lá atrás do início, então assim, o Sim. McAllister quando veio do Canadá ao Brasil, primeira coisa, rádio, entrou na rádio. Então, quer dizer, eu lembro aquele ímpeto que eu escuto as pessoas falando, todo mundo queria pegar rádio. Depois Isso. entrou a era da todo mundo TV. pega canal TV. E eu acho que demorou um pouquinho para o pessoal perceber, tem que estar na internet. Hoje é a internet. Claro. E não só a internet, eu acho que especificamente as redes sociais. Sim, sim, As sim. redes sociais não é só o próprio a plataforma de YouTube e de uma transmissão simultânea, mas como que você comunica pelas plataformas sociais Sim. e tem uma linguagem que alcança todas as gerações. Então, eu acho que isso que está forçando as pessoas a se tornarem relevantes. Isso é incrível, porque você começa a pensar. Eu conversava com um pai outro dia, ele falou assim, Theo, eu entrei no quarto lá do meu filho, o cara está assistindo um influencer que é o mais bombado para os pré-adolescentes, só falando besteira. Eu até falei, desliga esse negócio. Tudo que eu te ensino no devocional, esse moleque te ensina o oposto. Cara, entendeu? E eu falei, Sim, pensei, sim. sabe qual que é o problema? É que a gente não tem, a gente chega sempre tarde. Sim, sim. E o pessoal com a ideologia anticristã estava lá antes, ocupando espaço. Exatamente. Então, Ocupando, exatamente. então o senhor meio que empurrou a igreja inteira, vum, para dentro da É, internet, o é que é isso aí. excelente. Porque os espaços nunca vão ficar vazios, né? Alguém vai ocupar o espaço, né? Exato. Então, se a igreja não ocupar, né, Theo? Alguém vai ocupar. Theo, deixa eu falar um pouquinho com você. Vamos avançar um pouquinho. A gente reconhece que Deus tem levantado uma nova geração no Brasil, né, de pastores, de líderes. Você talvez seja um dos representantes do que Deus, enfim, um sinal, digamos assim, do que Deus está fazendo. Nós reconhecemos isso na nossa nação. Eu estive lá no Descende, até o Samuel falou com você na live. Eu estava incentivando os jovens para irem. Tinha aqui uns 3 ônibus da igreja que foram, que estavam, Que legal. tinham já se mobilizado. E aí eu falei naquela semana para o Samuel, vamos lá, cara. Até você mandou um convite para a gente para uma Sim, sala ali. Eu falei, Samuel, se você topar, nós vamos. E a gente decidiu na última hora. E nós ele fomos. falou. Aí Que legal. estivemos no Morumbi. Foi algo. Theo, assim, eu não tenho palavras para expressar para você o que a gente sentiu naquele momento ali. Uau, uau. Quando a gente estava cantando aquela canção com a Laura Sogueles, Sim, que começou a chover, não é? E eu sim. até tenho alguns números aqui, só quero ver você. E começou a chover, É, cara, foi assim, do jeito que a chuva natural caiu, parece que a glória de Deus uau, desceu naquele estádio. uau, E uau. todos aqueles jovens dançando, pulando, assim, de uma É. maneira quase incontrolável, no bom sentido, não Exato, é? exato, E a gente exato. depois vendo os números, quantas pessoas, quase 5 mil entregaram suas vidas a Jesus, mais de 10 mil se apresentaram dizendo que queriam ser treinados para serem enviados, mais de Sim, 6 mil se manifestaram dispostos a adotar uma criança nos próximos anos. Então, assim, exato. Theo, que coisa maravilhosa que Deus está fazendo. E logo É, depois de um movimento como esse, um evento como esse, que talvez tenha sido um dos eventos que marcaram a história da nossa nação, a gente experimenta uma estação como essa de ficar dentro de casa,
não é? Como que Deus... Rapaz, que coisa impressionante. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, sim. Avivamento. Bom, pastor, Como é que está o teu coração? é, cara, o meu coração, eu confesso para você que eu não entendi nada quando começou essa Sim, pandemia. Falava, Deus, o que está acontecendo? Eu pensei que agora vai, né? sim, sim, E não só em relação à igreja, como também eu pensava até como nação. O Brasil parecia que estava indo o sim. Brasil como sociedade. Agora vamos ver se a gente pega no tranco. Isso. E eu falava, Deus, o que está acontecendo? Bom, eu confesso assim que a primeira coisa que eu senti de Deus orando foi o texto de Mateus 13, da Hum, parábola do semeador, da boa semente e do joio, né? tá. E como o trigo e o joio crescem lado a lado, né? Eu Sim. creio que nós estamos vivendo momentos onde a gente vai ter expressões, nós teremos expressões de muita escuridão, mas Hum, logo ao lado expressões de muita luz, amém. expressões de muito desespero, mas logo do lado expressões do sobrenatural, do miraculoso de Deus, né? Da paz de Cristo que excede o entendimento. Então eu vejo que assim é enfermidade, mas do lado cura. Sim. Então eu vejo que isso já foi profetizado. Mas Uau. ao mesmo tempo, assim, o que vem ao meu espírito é aquilo que José fala quando ele é revelado aos seus irmãos no Egito. Ele já é o segundo homem lá no Egito. E José fala: aquilo que vocês intentaram para o mal, Deus Uau. transformou para o bem. Eu Amém. creio que, assim, as pessoas perguntam: Theo, você pensa que isso é um julgamento de Deus, que Deus lançou isso sobre nós? Eu não acho que Deus lançou isso sobre nós, mas o que eu acho eu penso que Deus está transformando essa situação e Ele está fazendo com que aquilo que o inimigo intentou para pegar o povo de Deus, tampar o povo de Deus, impedir. Tantos jovens eu escuto, Theo, eu falei que eu vou para as nações, eu já estava já no meio de um treinamento missionário, agora me mandaram de volta para casa, cara. O que eu faço? Então, quer dizer, eu recebo mensagens assim constantemente. Imagina. É, 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 e, e, e é. eu, e eu vejo assim, eu falo, Deus, como assim? E o Senhor começou a falar comigo. Uma das frases, eu não sei se Hum, o pastor vai recordar, mas uma das frases no The Center que me marcou muito foi a Heidi Baker. A sim. Heidi falou: Deus vai enviar os brasileiros para as nações, mas Eu Deus lembro. vai enviar os brasileiros não como órfãos, mas como filhos. Eu lembro E disso. aquilo me marcou. Eu falei: Deus, a gente não pode ir como órfão para as nações. A gente chega lá Amém. como órfão para as nações, a gente vai desistir no meio do caminho, a gente Sim, vai se desesperar, a gente vai sim. acabar se rendendo à cultura local e não implementando a cultura do céu, a gente vai correr atrás de outros sonhos, esquecer o sonho de Deus, enfim. E o Senhor começou a trazer isso para minha memória nesse momento do início dessa quarentena, umas 3 semanas Hum, atrás. E eu começava a perguntar, Deus, o que está acontecendo? E o Senhor começou a falar comigo sobre Malaquias 4, né? Malaquias 4, logo antes daquele hiato entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, as sim. últimas palavras do Antigo Testamento Sim, eu sim. tornarei o coração dos pais para os filhos Aos e o filhos. coração dos filhos para os pais. Então, quer dizer, Isso. essa reconciliação. Eu Amém. vejo um outro texto também, pastor, que Deus tem falado muito comigo, é Neemias 5. Hum, E Neemias está na construção do muro, e lá em Neemias 5, tanto no capítulo 4 e no capítulo 6, muita atividade, mas no capítulo sim. 5, em Neemias 5, ele para porque está tendo uma fome na terra, é uma calamidade pública. É uma calamidade Hum, pública na qual, assim como nós nos encontramos numa hoje. E ele começa a descobrir que no meio dessa fome, irmãos judeus estavam vendendo suas filhas um para o outro em troca de comida. Eles estavam emprestando dinheiro com juros exorbitantes, injustos, antiéticos. hum. E Neemias vem, ele interrompe tudo e fala assim: isso aqui está errado. E ele Uau. para o processo de construção do muro para ter uma reunião de família. E ele fala: Uau. olha, a gente vai reconciliar aqui os irmãos. Então, Uau, que eu tremendo. vejo, pastor, que nós estamos numa época onde Deus está fazendo um trabalho mais profundo. O Amém. id, o compromisso de ir, continua, isso não vai morrer. Amém. Amém. E por isso que nós estamos orando e falando, Deus, qual que é o próximo passo? Até porque tivemos que postergar o Descend na Argentina. Tudo indica que vamos ter que também postergar em Kansas City, porque nos Estados Unidos o negócio está indo até um pouquinho mais longe que no Brasil. Verdade. Verdade.
E a gente está orando, falando, Deus, o que que o Senhor tem para nós? Como que a gente vai fazer aquilo que o Senhor pôs na nossa mão para fazer? Mas eu creio que o ID continua, o ID não, o Sim, Senhor viu os compromissos, vai continuar com esses compromissos, mas ao mesmo tempo, pastor, eu vejo que é um momento de nós construirmos essa coisa em casa, reconciliarmos em amém. casa, termos esse tempo Uau, onde nós vamos consolidar nossas raízes em casa. E uma vez que a gente amém. faz isso, daí quando aquela porta sair, o que o inimigo vai ter de ataque vindo da igreja, se ele Sim. pensava que era uma coisa forte, vai ser muito mais forte agora. Porque a E a gente está na igreja vai sair academia muito mais agora, a gente está forte. malhando, está Sim, amém. É treinando, a gente verdade. está, sabe, se preparando, porque quando aquela porta abrir, a gente está indo com tudo. É, Então, é isso que eu é, enxergo no mundo espiritual para o amém. Descende e essa Amém. pandemia. Uau. Ô, Theo, é, eu acho muito interessante algo que você estava fazendo esses dias uma live com o Eric Johnson, pastor Eric Johnson. Eu Sim, achei muito sim, interessante algo que vocês estavam conversando sobre o mover de Deus e a excelência, não é? E algo que ele disse, ele falou, é, olha, algo mais ou menos assim, que para nós as coisas acontecem de repente, é. mas para Deus, não é verdade? Para Deus já tava na agenda de Deus. Então, veja, eu até estava pregando na igreja aqui domingo passado, há 3 meses, 4 meses atrás, a gente estava planejando o ano de 2020, tudo que iria acontecer, as nossas conferências, eventos, etc. Tal. Tudo isso aí teve que ser colocado na prateleira, o que a gente estava planejando, porque Deus fez acontecer alguma coisa no meio do caminho, não é? Para nós aconteceu de repente, mas Deus, na verdade, Tá ele trabalhando. está trabalhando isso aí, não é? Então, assim, é, como Deus está no controle de tudo. Deus, eu tenho certeza que a igreja, não é, Theo, vai sair muito mais forte desses dias, não é verdade? Está aí Pastor, comigo, Theo? travou um pouquinho aí no final. Tá. É, é, Travou. eu não sei se é aqui ou é aí a conexão. Será que é aqui que está ruim? Quer que eu tente? Se o senhor tentar só desligar os comentários, daí ele já dá ele já melhora um pouquinho. Deixa eu desligar aqui, peraí. Os comentários onde? Aqui embaixo? Ok. Aperta, daí fala para desligar os comentários, né? Dá uma opção Deixa eu aí ver. quando você Deixa clica. eu ver aqui no. Desativar aqui. Desativar comentários. Ok. Tá, É, vamos ver se. se Tá, melhora. tá bom. Mas tá Vamos ver, falando do vamos de ver se melhora. repente, né? Do Não, Eric. não, para nós é de repente acontece algumas coisas, mas para Deus, na verdade, já estava na agenda de Deus Exato, tá tudo isso sendo que está trabalhado. acontecendo. Não é? E Deus está usando disso tudo para preparar a igreja. Me lembro, você ministrou algo aqui em Londrina, Theo, no Geração Livre. Você Sim. falou, você estava falando sobre o avivamento, não é? E aí você disse algo interessante, que, deixa eu ver aqui, que Deus nos prepara. Tem três, deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui, três As três aspectos fases do as três avivamento. fases. Que existe um despertar nos santos, que Deus quer trazer, em Isso, primeiro lugar. Depois, isso, uma grande colheita. E também é, a transformação social, não é? isso, isso. Fala um pouquinho sobre isso. Foi algo tão tremendo que você compartilhou É, aqui. eu acredito, pastor, quando a gente tem uma meta de avivamento, assim, eu lembro, assim, quando comecei esse negócio com Dunamis, tipo, eu era assim, obcecado por avivamento. Cara, eu quero avivamento, quero avivamento. Aquilo que eu assisti pela internet em Pensacola, em Certo. Lakeland, aquilo que eu escutava Randy Clark me contar de Toronto, aquilo que eu lia nos livros de Azusa, aquilo que eu lembro quando criança nas cruzadas com os argentinos vindo ao Brasil. Eu falava, Sim. Deus, eu quero esse negócio, a gente precisa ter esse negócio aqui. Eu falava, Deus, faz aqui. Enfim, eu comecei a gente começou a ter alguns cultos que foram cultos assim, poderosos, reuniões que a gente fazia, que assim, vinha um poder, uma manifestação da glória de Deus, só que ao mesmo tempo eu fiquei pensando, cara, vamos ser bem lógico aqui. A gente tá com nossos 20 e poucos anos nessa época. Sim, Nossos 20 e sim. poucos anos. A gente vai buscar esse negócio, a gente vai jejuar que nem tá jejuando. Com nossos 40 anos, a gente já chegou no avivamento. Aham. E o que a gente faz depois? Sim, Vai ser, sim. tipo, muito chato fazer, ser pastor depois de um avivamento, quer dizer, quando depois que ele passa, eu vou ficar fazendo o quê? Entendeu? Então, aquilo, só esse pensamento me forçou a expandir a minha ótica do Aham. que é o mover de Deus. Tem que ser mais do que Sim, só um culto com o poder de Deus caindo. Eu quero esses cultos todo domingo, se eu puder ter. Eu vou ter todo domingo. claro.
Agora, Claro. eu acho que avivamento tem que ser mais do que Uau. só um auditório lotado, tem que ser mais Sim, do que só um altar abarrotado de gente falando sim para Jesus. Acho que faz parte disso. Só que eu sim, comecei, então, num processo de buscar um pouco incumpridar, se é que posso falar, ou alargar essa minha sim, ótica de avivamento. sim. Uma pessoa que me ajudou muito foi o Cheon, o apóstolo Cheon, lá é um coreano-americano. Ele começou a me explicar até, você tem que estudar as histórias do avivamento. O Randy Uhum. Clark também me ajudava. Eu fazia essas perguntas. Tem que estudar, cara. Você tem que ver que assim, ó, o que Deus fez. E quando eu começava a Uau. ver os avivamentos que não conseguiram dar o passo de. Normalmente, Hum. você sair do fase um para fase 2 é muito natural. Você sai Certo. daquele lugar da manifestação do Espírito, da presença manifesta, aquela coisa da presença de Deus que nos constrange. Você sair de lá para a colheita, para o crescimento da igreja, é uma coisa muito Sim, natural. Só que o desafio que eu via era sair da fase 2 para o 3, onde você sim. sai de um lugar onde o ministério está bombando, mas você Uau. começa a levar para fora da igreja, Uau. aonde a Amém. sociedade é impactada. E eu lembro que o primeiro domingo que a gente teve com essa quarentena, ou esse isolamento social, o primeiro domingo o Senhor falou comigo, a igreja saiu do prédio. Eu falei, Sim. caramba, eu não percebi. Agora, ou você realmente vive essa parada, ou você vive essa parada. Então, quer dizer, eu vejo que é um E momento assim, e agora começou que. a acontecer. Desculpa, Theo, a gente começou a experimentar o que a gente sempre aprendeu, que a igreja não é um prédio, né? E que a gente não Exatamente. depende das estruturas físicas, né? É isso aí. Uma coisa é você falar que a igreja não é um prédio na teoria. A É outra isso aí. coisa é a gente ser forçado a viver isso. E isso está me Exatamente. esticando demais. Isso eu vou falar para você, Uau, tem uau. esticado nossa igreja, mas eu vejo a nossa igreja vai sair disso aqui mais forte. Eu creio que não é só a nossa igreja, a igreja de Cristo vai sair disso mais forte. A igreja Porque de Cristo. Amém. a gente está entendendo que a igreja tem que sair do prédio, e quando a gente Sim, sai do prédio, a gente é mais efetivo. Então, eu começo a entender assim, por exemplo, para a vida dos meus filhos, que tem 4 e 2 anos de idade. Os meninos viam eu sair para ministrar todo final de semana. E hum, quando eu estava de volta domingo, eu pegava uma batelada de culto que eu estava pregando. Então, quer dizer, é o que eles conhecem. Desde que eles se sim, conhecem, sim, estão se sim, entendendo por gente, é sim, o que eles veem. Então, quer sim, dizer, não vai ser um trauma na vida. Só que eles vão raciocinar. Ao longo do sim, caminho, eles vão pensar, pô, o pai do meu colega não faz isso, o meu pai faz isso. sim, Por que o meu sim, pai sim. faz isso? Ah, porque ele é chamado para o ministério. Então ele vai fazer esse raciocínio lógico. Agora, quando Certo. ele chega na faculdade, o que seria daqui uns 15 anos, ou talvez uns 20 anos, o Brasil vai ser maioria evangélico. E quando Sim. o Brasil for maioria evangélico, que é o para onde nós estamos indo, Isso. eles vão começar a raciocinar. Por isso que eu falo para as pessoas que a maior ameaça para nós como igreja evangélica não é a ideologia da esquerda, do marxismo Sim, sim, cultural, sim, sim, dos anticristãos e tudo mais. sim, Isso aí também, lógico, isso é ruim, sim, temos que sim, claro, claro. combater, mas eu vejo que na eminência hoje a maior ameaça são as nossas crianças, Sim, se sim. nós não fizermos a lição de casa. Então eu É falo isso para mesmo. alguns colegas meus de ministério, eu falo assim, você tem noção que a gente está pregando uma coisa aqui no nosso púlpito, que daqui a pouco, quando a gente chegar lá daqui 15, 20 anos, essa molecada vai estar na faculdade, vai estar no mercado de É isso aí. trabalho, eles vão ser seres pensantes, eles vão raciocinar. Que tipo de mensagem é essa? Que vocês me É isso aí. ensinaram lá quando eu era pequeno, minha vida inteira eu fui ensinado isso, só que ainda vocês não erradicaram racismo, vocês não erradicaram pedofilia, vocês não deram conta aqui dessa corrupção, ainda existe Sim, desigualdade social no Brasil. Nem a questão hoje, por exemplo, uma das pautas que nós temos hoje é o saneamento básico. Como que sim. a gente não conseguiu dar conta de saneamento básico? Eu estava conversando Hum, com um pastor suíço, e hum, ele falou para mim assim, sabe quem que fez toda a parte de saneamento básico aqui em Genebra? Eu estava lá em Genebra. Na verdade, eu estava lá há 4 semanas atrás, quando explodiu o negócio do corona, e eu que nem um maluco tentando pegar uma passagem para voltar para o Brasil, para fugir de lá. E, e esse cara, ele falou assim para mim, Theo, foi Calvino, o uau, que reformador. coisa. Ele Uau. chegou aqui em Genebra, isso aqui era um esgoto a céu aberto. Em Sim, Genebra tinha estupro acontecendo no meio-dia, à luz do dia. rapaz. Mulher era tratado como coisa, como bicho. Existia Hum, trabalho infantil, assim, na época de John Wesley, Charles Wesley,
o trabalho infantil na Inglaterra era um absurdo. Então, Uhum. assim, a história da igreja já mostra que quando tem o mover de Deus que realmente marca a história por gerações, ela causa uma transformação social. Então eu fico pensando, a Uau. gente tem que ter um mover de Deus no Brasil tão forte que vai dar conta dessa crise de saúde que a gente tem, que vai dar conta dessa questão de saneamento básico das nossas comunidades, sabe? Hum, São coisas que eu fico pensando, cara, será que não é para nossa geração abraçar sim, esse desafio? sim, Porque os nossos pais, a tua geração e até a geração um pouco mais velha que a tua, sim, eles sim. trilharam um caminho onde, que nem eu estava conversando até com alguns jovens líderes, colegas, meus contemporâneos. Os caras estavam criticando Hum, uma postura de alguns líderes evangélicos, porque agora também tá tudo, a notícia corre. Não, você viu o vídeo que o sim, fulano postou? Você viu a maneira como sim, que o ciclano postou? Pô, mas não é por aí. Eu falei assim, ó, sim, deixa eu falar uma coisa. Eu não concordo também com o como. Mas você quer sim, esperar o quê de um cara que cresceu no ministério só guerreando? A sim, geração que veio antes da minha geração teve que guerrear, sim, né? Eles são homens de sangue. Era sim. aquela época que a igreja católica ela perseguia a igreja evangélica. Era aquela Caramba. época que Meu pai? você lembra disso, Sim, sim, eu lembro. Não tem né? dúvida. Então, quer dizer, que crente, quem que era crente? Era burro, era pobre, era mulher. Então, quer dizer, você Sim, falar que você é crente, você já automaticamente você já estava no negativo. Você tinha que sim, provar o contrário. O crente que entrava no é, mercado de trabalho, quando ele era taxado de crente, estou falando aqui de 30, 40 anos atrás, o cara já sim, começava já no prejuízo. sim, Então, esses caras tinham que brigar. Eles tiveram que peitar. Eles falavam. Por isso que a sim. gente cantava música. Eu lembro que eu cresci na igreja escutando O Nosso General é Cristo. Pelo Senhor, marchamos sim. Né? Homem de Sim, guerra é Jeová. É tudo música de guerra. Era aquela ênfase sim, de guerra espiritual. Vamos batalhar, vamos jejuar, vamos sim, romper. E daí você tem uma geração que já cresce no Brasil com 40% evangélico, 30% sim, evangélico. E eu falo, mano, a nossa geração é Nutella. A sim, molecada, então, abaixo da gente, muito mais. sim, Então, quer dizer, daí os caras querem ficar só no quartinho, na intimidade com o Espírito Santo. Muito bom, tem que fazer isso. Mas tem que aprender a guerrear também, cara. Tem que é aprender isso a mesmo. jejuar. Então, eu acho que a gente tá tendo, assim, às vezes a Amém. gente reclama de algumas tendências, só que a gente não esquece. É uma geração que teve que batalhar. Só que a nossa Sim, geração tem que pegar esse espaço amplo que a geração amém, antes da nossa abriu, tem que construir. amém, Então eu vejo amém. que o avivamento vai ter que culminar numa construção do reino na sociedade. Theo, cara, olha, eu tô com um monte de pergunta para fazer para você aqui e, cara, a conversa tá tão boa que eu não consegui ouvir tudo que você tinha. Para quem sabe a gente vai daqui umas 2 ou 3 semanas a gente faz uma nova Vamos sim. para você compartilhar mais algumas coisas. Nosso tempo está terminando, nós temos 2 minutinhos aí. Eu queria que você pedir para você fazer uma oração para quem está participando conosco. Vários pastores estão aí, estou vendo conectados conosco, não é? Alguns, inclusive, do MFI. Eu queria que você liberasse uma palavra sobre eles e sobre esses Amém. pastores para a gente conseguir encerrar dentro do tempo aqui, não é? Amém. E Amém. obrigado, cara. Obrigado por Eu você que estar comigo agradeço. aqui com a gente. Não, eu Que agradeço o honra. convite. É minha honra. Que isso, pastor. Obrigado, Theo. Obrigado Amém. Vamos mesmo. orar. Pai, Amém, nós te Pai. louvamos, nós te agradecemos pelo pastor Davi, por toda a nova Obrigado, Pai. aliança, aquilo que eles representam, a família do pastor Samuel e todos que são fruto desse ministério do Amém, pastor Senhor. Samuel e Obrigado. desse pioneiro que ele foi na nossa nação. Pai, eu Sim, quero Senhor. clamar e pedir agora, Pai, que o Senhor venha estar nos visitando de uma maneira poderosa nesses momentos de isolamento. Sim, Cada Senhor. pastor que está Sim, nos Senhor. assistindo, da rede MFI também, e também aqueles que não são, Amém, que Senhor. estão aqui com a gente. Eu peço que o Senhor venha estar nos visitando, renova a visão. Eu peço que o Senhor venha estar alimentando nossa fé, fortalecendo Amém, nossa Senhor. fé. Obrigado, Pai, Pai. que nós venhamos ter esperança naquilo que o Senhor está Amém. fazendo. Nós queremos Amém. olhar para aquilo que tua mão está fazendo, é algo Sim, incrível. Senhor. E eu peço agora que o Senhor continue prosperando, Pai, Amém. aquilo que a Igreja Em Nova nome de Aliança está Jesus. fazendo, o pastor Davi, Pai, a Amém. família dele. Obrigado. E eu peço, Obrigado, Pai, Pai. que continue prosperando a obra do teu reino na nossa Obrigado, Senhor. nação, em Amém. nome de Jesus. Amém. 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 Theo, Obrigado, muito, pastor. muito, muito obrigado. É um E aí prazer para mim. eu vou ficar com a tua promessa aqui de que Vamos você vai sim, voltar comigo daqui umas 2 ou 3 semanas aí para a gente vamos sim. terminar esse papo.
Cara, que Deus te abençoe, você, a Júnia. Eu quero que depois você conte para eles os teus exercícios que você anda fazendo aí de flexões com seu filho, com a sua esposa, nas suas costas, né? É, Não, é e, A Júnia é toda fitness, ela me cobra, eu tenho que correr atrás, senão fica feio, né? Queridão, obrigado, viu? Amamos Deus você, sua casa, abençoe. sua família. Deus abençoe seu Amém. ministério. Tamo junto. Até a Tamo próxima. junto, pastor. Obrigado pelo convite, foi um Abraço. prazer. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.